E hoje em dia eu observo muito nessas discussões sociais que acontecem por aí, que existem muitas pessoas, principalmente de esquerda, que têm a tendência de querer explicar tudo que elas enxergam por construções sociais, principalmente as características humanas, e mais especificamente falando sobre os gostos. Então eu vejo que tem muita gente que acha que os gostos são socialmente construídos, e o que parece levar essas pessoas a essa conclusão é que elas confundem gosto com comportamento, ou com hábito, ou com costumes. Então o que acontece? Elas observam que o comportamento humano, que os hábitos e os costumes, eles variam muito de acordo com a cultura e de acordo com o tempo, e como confundem essas coisas com os gostos, elas então chegam à conclusão que os gostos são socialmente construídos, o que é um erro. Mas para eu começar falando desse assunto, eu preciso antes definir exatamente o que eu quero dizer com gostos e comportamento. Então, por gosto, eu me refiro a alguma característica do ser humano que faz com que ele sinta alguma espécie de prazer ao passar por determinada experiência. Seja ela uma experiência puramente sensorial, como se agradar do sabor de um alimento, ou uma experiência mais complexa, como tocar um instrumento, como nadar, correr, se interessar em conhecer sobre algum assunto. E comportamento, eu acho que dispensa grandes definições, é a maneira que a gente age, mas aqui eu me refiro sobre o comportamento mais no sentido do comportamento mais associado com a ideia de gosto, como por exemplo, a maneira que a gente costuma se vestir, né, a indumentária, a maneira que a gente costuma arrumar a aparência, arrumar o cabelo, cortar o cabelo, a barba. No que diz respeito também à culinária, as comidas que a gente costuma comer, os temperos que a gente costuma usar, as músicas que a gente costuma ouvir, enfim, eu me refiro aqui no comportamento mais nesse sentido, mais interligado com os gostos, né? O que, até certo ponto, justifica um pouco dessa confusão, né, do gosto com comportamento, até porque os nossos gostos, é claro que eles vão influenciar no nosso comportamento, né? Se eu gosto de determinado tipo de música, eu vou ter o hábito ou o comportamento de escutar aquele tipo de música. Se eu gosto de tal tempero, eu vou ter o hábito de usar esse tempero, né? Óbvio. Mas só porque o gosto influencia no comportamento, isso não significa que o comportamento é influenciado pelo gosto. Não necessariamente, nem sempre. Então, por exemplo, o ser humano ele tem a tendência de gostar de experimentar o novo. O ser humano tem a tendência de se acostumar com aquilo que se repete, com as experiências que se repetem, e ao se acostumar, ele acaba não sentindo o mesmo prazer que ele sentia antes, e assim ele tende a buscar novas experiências. Então o ser humano tem essa tendência de buscar o novo para se satisfazer. Então isso mostra que quando uma pessoa tem o hábito de fazer alguma coisa, isso não significa que ela tenha um gosto específico para aquela coisa. Não significa que ela tenha nela uma característica que faça com que ela goste daquela coisa. Isso pode ser explicado pelo fato de que ela está apenas sentindo algum prazer pelo simples fato daquela experiência ser uma experiência nova. É um prazer pelo novo e não um prazer pelas características da experiência propriamente dita. Por exemplo, eu quando fui visitar um amigo, eu gostei muito dos temperos que ele usava e eu passei a utilizar esses temperos aqui em casa, só que o tempo foi passando e eu fui deixando de gostar desses temperos, exceto por um deles. Então, isso evidencia bem o que eu estou querendo dizer aqui, né? Ora, no início eu gostei de todos, depois eu fui deixando de gostar da maioria deles. Por quê? Porque eu não tinha em mim o gosto por eles, eu não tinha a característica que me fazia gostar das características daqueles temperos. Eu gostei porque era novo, porque era diferente de tudo que eu tinha provado. E é claro, porque eu não tinha nenhuma predisposição para não gostar, né? Porque se fosse assim, não ia ser pelo fato de ser novo que eu ia gostar. E enquanto isso, em relação ao outro tempero, eu continuei gostando. Por quê? Porque esse sim eu tinha a característica em mim, a predisposição de gostar daquele tempero. Então eu continuei gostando mesmo aquilo se tornando algo rotineiro. Então, mais uma coisa que mostra essa nossa capacidade de gostar de algo só pelo fato de ser novo. Então veja bem a diferença do gostar e de ter o gosto, né? O gostar é sentir o prazer, propriamente dito, que não necessariamente é pelas características da experiência em si, e sim pode ser pelo simples fato de ser uma experiência nova, e o ter o gosto é ter em si a característica que faz com que tu realmente vá
gostar de alguma coisa. Mas enfim, em outros casos a pessoa adere a um hábito não porque ela gosta daquilo, mas porque ela vê que as outras pessoas fazem aquilo e ela tem essa necessidade de se sentir incluída pelo círculo social. Então ela faz não porque ela gosta, mas porque ela quer ficar parecida com todos os outros. Então ela se sente pressionada por isso. E em outros casos ainda, a gente também tem os casos onde a pessoa age de uma forma não porque ela gosta daquilo, mas porque ela simplesmente foi ensinada a fazer aquilo, provavelmente desde criança, e ela não questiona aquilo, nunca questionou. Então ela faz aquilo sem nem perceber que ela faz ou sem questionar. Então, sei lá, por exemplo, a criança foi ensinada desde sempre que a refeição de tomar o café é feita se tomando o café propriamente dito e com pão com presunto e queijo. Então a pessoa pega esse hábito e ela repete esse hábito mecanicamente, talvez por toda a vida, por boa parte da vida. Isso não significa que ela gosta muito de tomar o café e de comer o pão com presunto e queijo. Isso não significa. Claro que também significa que ela não tem o desgosto, né? Porque se ela achasse ruim, aí, claro, né, e ela ia perceber aquilo, ela ia querer fazer outra coisa, né? Mas também não significa que ela sente um prazer com aquilo. É só um hábito que ela nem questiona. E isso que eu acabei de falar, isso faz muita relação com argumentos que essas pessoas usam para querer mostrar que os gostos são socialmente construídos. Argumentos do tipo mostrar que as culturas têm muitas diferenças, têm hábitos diferentes, por exemplo, quanto à culinária, já que a gente está falando disso, e querem usar isso como argumento para mostrar que, já que eles têm hábitos diferentes de culinária, então é porque o gosto é diferente e, portanto, o gosto é socialmente construído. O que é uma falácia. Uma coisa não implica na outra. Isso é muito facilmente explicado por tudo isso que eu falei, né? A pessoa age sem questionar, ela age mecanicamente, porque foi ensinada assim desde sempre. Ou se não, em outros casos, isso pode ser explicado pelo fato de que aquilo que a pessoa está consumindo naquele país, naquela cultura, tem em maior abundância naquela cultura, e é aquilo que ela não consome e que em outros países é consumido, não tem em abundância na cultura dela. Então, por isso, né, que ela vai consumir aquilo, porque é aquilo que tem a seu dispor. Nada impede de que quando ela passe a provar um tempero que não seja comum no país dela, que ela vá gostar daquilo. Até mais do que o tempero que ela costuma utilizar no seu dia a dia. E nada impede que esse gostar não seja pelo simples fato de ser novo. Aquilo pode ser um gosto que ela tinha nela, mas que ela não conhecia. Então, assim, querer usar essas diferenças culturais, essa flexibilidade da moda, né, que a moda vai, vem e muda toda hora, querer usar isso para argumentar que o gosto é socialmente construído, isso é uma falácia. Isso não mostra que o gosto é socialmente construído. Existem muitas outras formas de se explicar essas coisas. Até eu me esqueci de falar sobre a questão da moda. É muito fácil explicar isso por aquilo que eu falei antes, né? Pela vontade do ser humano de experimentar o novo, de variar as experiências e também de se sentir compelido a agir conforme a maioria. Isso explica muita coisa. Mas para deixar claro, eu não estou querendo dizer que o gosto nunca pode ser socialmente construído, e eu acredito sim que ao longo de muito tempo, com base em todas as influências que a gente vai sofrendo, essas influências podem sim nos levar a tomar certas atitudes, a pensar coisas diferentes, a nos levar a adquirir hábitos diferentes e, consequentemente, a muito longo prazo, essas coisas podem sim fazer surgir em nós alguns gostos que não existiam. Eu não estou negando isso. Mas a gente também deve tomar cuidado com isso aí, porque o fato de um gosto ter aparecido mais tarde na nossa vida não significa que ele foi construído pelas influências do meio. Pode ser que ele tenha surgido porque a gente já tinha predisposição biológica para que esse gosto fosse surgir naturalmente à medida que a gente fosse se desenvolvendo, né? Porque a biologia também muda ao longo do tempo. E outra coisa, às vezes, quando um gosto surge, entre aspas, em algum determinado ponto da vida, às vezes é porque a gente passou por alguma experiência que nos permitiu enxergar que a gente já tinha o gosto por aquilo. Então a gente já tinha o gosto, mas não sabia. O que eu nego é o impacto da influência social direta no gosto.
Como, por exemplo, eu passar a conviver com pessoas que não gostam de alguma coisa que eu gosto e pelo simples fato disso acontecer, eu vou agora deixar de gostar daquilo. Sabe? Isso não existe. Enfim, se eu gosto de chocolate e eu passar a conviver com pessoas que não gostam de chocolate, eu não vou simplesmente perder aquele gosto, sabe? Aquilo é uma característica interna muito profunda, não é facilmente influenciável assim, sabe? Isso é evidente, isso aí a gente percebe por nós mesmos, sabe? Então, na verdade, o meu ponto principal desse vídeo é mostrar que a gente tem que ter muito cuidado para não tirar conclusões precipitadas quanto à origem dos gostos com base naquilo que a gente observa a cultura, os hábitos e costumes, porque essas formas de comportamento, elas podem ter outras explicações, a não ser o fato de que a pessoa gosta de fato daquilo. E quando eu digo gosta, eu quero dizer tem em si o gosto, né? Tem em si a característica. Então o gosto, ele sim pode influenciar no comportamento, mas nem todo comportamento ele é influenciado pelo nosso gosto. E no que diz respeito aos nossos gostos, que eu chamo de mais rígidos, mais contundentes, aí sim, com certeza, eu acho que é evidente que esses gostos eles são muito mais inatos do que socialmente construídos.